profs! Hoje nós falaremos sobre um tema importantíssimo que é a avaliação. Esse tema é sempre muito tenebroso aí entre professores e alunos. Os alunos ficam insatisfeitos com a avaliação, porque ficam pensando lá qual que vai ser o diagnóstico que o professor vai dar para aquele processo avaliativo. Os professores ficam nervosos porque ficam lá pensando, meu Deus, eu tenho prazo, tenho que fazer lançamento de notas, tenho que fazer fechamento, tenho que corrigir essas avaliações. Então é sempre um momento de muito estresse dentro do processo de aprendizagem. Mas será que sempre tem que ser assim? Vejam, em nossa vida, no nosso dia a dia, nós estamos sendo avaliados o tempo todo. Nós somos avaliados pelo nosso companheiro, pela nossa companheira, nós somos avaliados pelos nossos filhos que aprovam ou reprovam determinadas condutas que nós tomamos, nós somos avaliados por amigos, somos avaliados pelo nosso chefe e nós que somos professores e professoras avaliados diariamente pelos nossos alunos. Nesse sentido, o processo de avaliação e o processo de aprendizagem por meio do diagnóstico avaliativo precisa ser algo inerente à condição do processo de ensino e precisa ser algo normalizado, ou seja, não pode ser um momento de acerto de contas, um momento para você fixar aquela questão como se a prova fosse algo punitivo. Não. O nosso processo avaliativo precisa ser transformado. Ele tem que servir para que o aluno consiga progredir, ou seja, ser incentivado a avançar nos seus níveis de conhecimento, nos seus níveis cognitivos, no seu entendimento e também na construção das suas qualificações profissionais que são importantes. Veja, nesse sentido, hoje eu quero mostrar para você um livro aqui, que é esse aqui da professora Ilza Martins Santana. É um livro Por que Avaliar e Como Avaliar. Nesse livro você vai ver na sequência um fluxograma que ela traz sobre as funções da avaliação. E ela estabelece aqui para nós na página 38, e depois eu vou deixar aqui no vídeo para vocês, essa imagem indicando, aqui a função diagnóstica, a função formativa e a função classificatória. A diferença de cada uma delas por meio de uma pesquisa que ela faz com vários pesquisadores que nos antecederam com relação aqui à escolha de quais são os melhores métodos, quais são os critérios e quais instrumentos o professor ou a professora vão poder escolher dentro do processo formativo. Aliás, a avaliação faz parte do nosso processo de aprendizagem, faz parte da nossa vida. Então, como nós podemos fazer para melhorar esse processo? Confere, então, a explicação desse fluxograma. Veja só, aqui nesse fluxograma, nós temos a indicação que diz lá, a função diagnóstica. Qual que é o propósito da função diagnóstica? Determinar a presença ou ausência de habilidades ou pré-requisitos. Identificar as causas de repetidas dificuldades na aprendizagem. Os objetos de medida. Como é que eu vou medir esse propósito que eu tenho aqui na avaliação? Pelo comportamento cognitivo e psicomotor. Em qual tempo dentro do processo de ensino eu preciso fazer isso? No início do período letivo, durante o período letivo também, quando se evidencia a incapacidade no desempenho do aluno. E quais instrumentos eu posso usar para isso? Pré-teste, teste padronizado, teste diagnóstico, ficha de observação ou outros instrumentos elaborados pelo professor. Veja que nós temos uma outra função aqui na avaliação trazida nesse esquema pela professora Ilza, que é a função formativa, que significa o quê? O processo avaliativo que consegue informar professor e aluno sobre o rendimento da aprendizagem durante o desenvolvimento das atividades escolares. Aqui, então, identificando, localizando as deficiências dentro do processo e para que seja possível, que o aluno possa se recuperar dessas e reformular as suas práticas dentro desse período. Durante todo o período, é a época que tem que se fazer uma avaliação formativa e os instrumentos devem ser aqueles que são planejados de acordo com os objetivos propostos pelo professor. E por fim, a avaliação também possui uma função classificatória, classificando os níveis de aproveitamento, quem atingiu ou não atingiu, a possibilidade então de alcançar um próximo nível, de avançar na estrutura do seu processo formativo, tá? Então vejam que aqui a gente tem 3 funções, para cada uma delas propósitos, objetos de medida
que tempo, qual que é a época que isso tem que acontecer e quais instrumentos podem ser utilizados. Então vejam que aqui, nesse fluxograma trazido pela professora Ilza, ela traz com base nos estudos de Bloom, que também é muito famoso dentro das pesquisas avaliativas, e aqui no ladinho um trecho, né, da citação do próprio Bloom, que a avaliação é a sistemática de dados por meio da qual se determinam as mudanças de comportamento do aluno e em que medida estas mudanças ocorreram. Então, nesse sentido, o que nós precisamos pensar enquanto professores aqui? Bom, primeiro que o aluno não pode ter medo de errar comigo. Porque o processo de conhecimento, ele é um processo de erro e tentativa. Tentativa e erro, eu vou acertando, eu vou melhorando. E quanto mais eu faço isso, mais eu vou aprendendo. Agora, o nosso aluno, pessoal, ele não pode ter medo de errar com o professor. Ele não pode ter medo de ser quem ele é. Ele não pode ter medo de perguntar, de questionar com o professor. Nós temos que abrir um espaço para que esse processo avaliativo aconteça lá com o nosso aluno. Porque é melhor que o aluno erre e esteja ao meu lado para que eu possa corrigir eventuais erros dele, do que depois ele saia daqui da minha zona, da minha área aqui de orientação e vai errar lá fora enquanto um profissional, errando na vida real, nas situações de verdade, prejudicando muitas vezes a vida das pessoas. Então, a avaliação, ela precisa ser um instrumento de incentivo e de espaço para mostrar que o erro, ele pode ser consertado. Então, nesse sentido, nós precisamos refletir como que está o nosso processo de avaliação. Será que eu estou conseguindo, dentro do processo de avaliação, avaliar e, mais do que avaliar, dar feedback? Ou seja, o que é o feedback? É dar retorno para o aluno dizendo, olha, você precisa melhorar nisso, nisso e nisso. E para você melhorar nisso, eu, enquanto professor, guia, mentor, facilitador do processo de aprendizagem, posso dizer para ele, para você melhorar nisso, você precisa estudar dessa forma, acompanhar um grupo de estudos assim, acompanhar lá um grupo de monitoria, enfim, vários instrumentos que o professor e a instituição precisam proporcionar para que esse aluno efetivamente possa errar, avaliar o seu erro, verificar onde foram os pontos em que ele errou e ele tenha instrumentos para não errar de novo, para fazer novamente esse processo de cognição, reflexão e possa efetivamente ter as suas habilidades, competências necessárias efetivamente desenvolvidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje e se você achou interessante o tema, compartilha nosso vídeo, divulga para os seus colegas, inscreve-se no canal e continua nos seguindo pelas nossas redes @profgciane. Tchau, tchau!